Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp, sempre com um tema bom, tema que realmente chama atenção e traz muitos esclarecimentos, esse é o nosso objetivo. O tema de hoje é Rede de Intrigas. Olha aí, Rede de Intrigas. Quero fazer uma rápida apresentação. Eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP. Sou mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, vamos para o nosso tema. Um dia desses eu estava assistindo a um documentário da BBC News, né? Brasil. Muito bom, com o seguinte título: Como descobri troll que destruiu minha reputação. Então, é a história de uma mulher que percebe que foi colocada na rede indevidamente, nesta rede de intrigas, falaram mal dela. Em síntese, é o que aconteceu com uma mulher polonesa residente nos Estados Unidos. Ela foi acusada de algo que não fez. Então, colocaram na rede uma acusação mentirosa a respeito dela. Ou seja, alguém fez uma intriga mentirosa a respeito dela. Mas que foi divulgada pela internet e em pouco tempo milhares de pessoas souberam e, pior, acreditaram na intriga. Os seus familiares e as pessoas da empresa não acreditaram nessa intriga porque a conheciam, então conheciam muito bem a ela, né? Mas milhares de pessoas acreditaram e isso trouxe enorme prejuízos para ela. Então, o que acontece? Existe na atualidade essa rede de intrigas. Aí você vai me perguntar, bom, isso é um fenômeno novo? Não, não é. A intriga sempre fez parte da história humana, pelo menos da história conhecida humana. Então, sempre fez parte. Mas é que atualmente está um pouco diferente pela velocidade da divulgação. Então, num instante, a pessoa pode estar mal falada para milhares de pessoas. E uma situação como essa pode destruir a vida de uma pessoa. Ou seja, essa pessoa não conseguir mais trabalho, não conseguir mais viver de um modo razoável, porque, inclusive, quando sai na rua pode ser reconhecida, pode ser atacada, pode ser agredida, verbalmente, até fisicamente em algumas ocasiões. Então, uma reputação pode ser destruída rapidamente. Então, é o caso dessa mulher polonesa nos Estados Unidos, da reportagem da BBC News do Brasil. Pode cancelar a pessoa. Esse termo cancelar é um termo muito utilizado na atualidade. Pois vivemos, na atualidade, uma cultura do cancelamento, na qual muitas pessoas são canceladas socialmente, ou seja, ficam mal vistas e praticamente banidas da sociedade. Então existe essa rede de intrigas, essa pessoa é mal falada na rede, né? Então, na internet, em outras mídias, e nas mídias sociais, e rapidamente essa pessoa é mal falada, só que, em alguns casos, injustamente. E aí a pessoa pode ser cancelada. Então essa palavra vem da cultura do cancelamento. Então se cancelam determinadas pessoas dessa forma, falando mal, fazendo intriga. Algumas pessoas se suicidam. Eu trouxe propositalmente uma reportagem da BBC Internacional, do Brasil, né, especificamente, mas que traz uma reportagem internacional, para ficar um pouco neutro. Mas vocês que estão acompanhando estão vendo muitos casos desses no Brasil. E algumas pessoas não suportam tudo isso e se suicidam. Olha, pode chegar nesse ponto. Então,
uma intriga injusta com determinada pessoa pode provocar o suicídio dela, porque não encontra a saída dessa situação. E isso vai desde adolescentes e jovens até pessoas adultas e maduras. Então, alguns jovens até pessoas adultas e maduras. Por quê? Porque a pessoa vê uma destruição tão grande da vida dela que ela não vê mais saída. Então, muitos acabam até se suicidando. Outras pessoas enfrentam a situação, que é o que aconteceu com essa moça nos Estados Unidos, da reportagem da BBC Brasil. Então, essa moça ela enfrentou a situação, contratou advogados e foi até o fim dessa história. E a pessoa que fez a intriga realmente tinha contado uma mentira, foi processada e foi condenada pela justiça. Só que a intriga já ficou. Então, ela teve que suportar toda essa rede de intrigas. Então, outras pessoas enfrentam a situação, como a moça dessa reportagem da BBC Brasil, mas são muito atacadas pelas pessoas que acreditaram na rede de intrigas. Então, vai para a rua, é hostilizada, muitas vezes perde o emprego, muitas vezes não conseguem mais frequentar determinados lugares, se isolam. Então, tem muitas consequências essa rede de intrigas. Outras ainda, então, perdem o emprego. Quantas pessoas não perdem o emprego por causa dessa rede de intrigas? Especialmente se na empresa não houver um apoio. Então, não queremos problema, mandamos essa pessoa embora, ponto. Não conseguem mais conviver socialmente, então vão para vários lugares como são hostilizadas, então não conseguem mais convivência social. Param os estudos, porque não vão mais nos ambientes. Está certo que agora os estudos estão à distância, mas a pessoa pode entrar numa forte depressão e perder a motivação de estudar. Se isolam, entram em depressão ou revolta. E alguns conseguem superar tudo isso. Porque o ideal é enfrentar a situação. Não deixar que a situação aconteça livremente. Porque a intriga, tem muitas pessoas que pensam assim, deixa, não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim. Porque são várias pessoas falando mal desta pessoa especificamente. Muitas vezes a pessoa consegue se libertar com a ajuda até da psicoterapia, para ter condições psicológicas para lidar com a situação e ter estratégias para lidar com a situação. E olha, quantas pessoas mal faladas na atualidade. Isso era muito comum no passado, quando a pessoa fazia sucesso. Então a pessoa, enquanto não fazia sucesso, não chamava tanto atenção, mas fazia sucesso. Antes não eram redes sociais, mas eram revistas de fofoca, então falavam mal dessa pessoa. E com dados, muitas vezes, absolutamente mentirosos. Só para vender revista, os jornais, tabloides, né? Na Inglaterra tem os famosos tabloides, que falavam mal da realeza, falavam mal da Lady Di. Aliás, a Lady Di foi uma das mais perseguidas pela mídia, pelos paparazzi, muito mal falada, muito mal compreendida, e numa tentativa de fuga, o carro se desgovernou e ela morreu. Então é muito complicado. Então ela pedia para os paparazzi não tirar tanto a foto dela quando ela saía na rua ou quando ia para um lugar, mas não adiantava. Então vocês veem como isso pode se tornar complicado. Então os tabloides ingleses falavam sempre mal dela. E aí as notícias iam circulando dessa forma. Então quantas pessoas mal faladas na atualidade que não merecem, que não fizeram nada de tão ruim, mas que passam a ser faladas, mal faladas, de várias formas, principalmente pela internet. Agora, você pode me perguntar, André,
Essa rede de intrigas é algo novo? Não. A rede de intrigas é muito antiga. A rede de intrigas é muito antiga. Só que agora, com a tecnologia atual, e principalmente com a internet, ela se tornou mais destrutiva. E seus efeitos ocorrem em uma velocidade mais rápida. Então, uma notícia falsa pode sair e no mesmo dia a pessoa ser mal vista por milhares de pessoas que nem conhecem a pessoa, mas acreditam naquela intriga. Então, a rede de intrigas antiga era feita pela fofoca. Então, a fofoca entre pessoas próximas, pela maledicência, que é o mal falar, pela calúnia, pela difamação. Então, por qualquer motivo, e podia ser até inveja dessa pessoa que estava começando a fazer sucesso, ou começando a ter um destaque social, então começava a falar mal. E essa rede de intrigas já funciona na humanidade há muito tempo. Só que agora ela rapidamente pode fazer um estrago muito grande. Então, intrigas trouxeram guerras. Olha, a Primeira Guerra Mundial, que teve uma intriga com aquele diplomata austríaco, né, que era filho do príncipe, do Kaiser, né, da Áustria, né, e houve uma intriga, houve intrigas dizendo isso, aquilo lá, e isso provocou a Primeira Guerra Mundial. Olha como é sério tudo isso, olha quanta destruição pode trazer. As intrigas existiam muito nos tribunais da Inquisição, na Idade Média especialmente, né, os tribunais de Inquisição, perseguindo pessoas que eram tidas como hereges, pessoas que tinham ideias diferentes, né? Então, cientistas, filósofos, Giordano Bruno, por exemplo, né? Então, pessoas maravilhosas que foram perseguidas porque tinham ideias diferentes, né? Espero que essa idade das trevas não volte na atualidade, né? Que não persigam pessoas com opiniões diferentes, né? Afinal de contas, estamos no século XXI, não é verdade? Espero que isso não volte a acontecer. Infelizmente, já voltou a acontecer, mas espero que mude a situação. A própria crucificação de Jesus Cristo foi numa rede de intrigas. Então, Caifás, os sumos sacerdotes, falaram para a população que se houvesse a libertação de alguém, para a população clamar pela libertação de Barrabás. E aí, Pôncio Pilatos, que percebia que estava quase matando um profeta, e a mulher do Pôncio Pilatos tinha sonhado na noite anterior que iria ocorrer a morte de uma pessoa muito justa, muito verdadeira, que foi Jesus Cristo, né? Então, Pôncio Pilatos pensou, bom, então vou fazer o seguinte, tinha até uma regra que podia fazer isso. Então ele falou, bom, eu vou libertar uma pessoa e eu queria ver quem que vocês gostariam que fosse libertado. E acreditando que as pessoas clamariam por Jesus. Mas, a partir das intrigas, da rede de intrigas, né, dos sumos sacerdotes, as pessoas gritaram Barrabás, e Barrabás foi libertado. E Jesus foi para a cruz, por causa de uma rede de intrigas. Então vejam que é uma questão muito, muito, muito antiga e muito complicada. Agora, como nós podemos acabar com essa rede de intrigas, que faz tanto mal para pessoas inocentes? Porque uma coisa é falar, olha, essa pessoa aqui é criminosa e tudo mais, e a pessoa ser um criminoso. Outra coisa é falar de uma pessoa inocente, falar mal, e isso cresce muito rapidamente, viraliza, como se fala na atualidade, e muitas pessoas inocentes são mal vistas de uma forma rápida, né? Isso aconteceu um tempo atrás com aquela escola base, também falaram mal da escola e nada do que falaram estava acontecendo, né? Bom, como é que a gente pode fazer para acabar com essa rede de intrigas? Não aceitar as intrigas com tanta facilidade. Então, se alguém falar mal de alguém para você, não aceita assim de cara, é verdade. Não, calma. Veja se é isso mesmo. Dá uma investigada, dá uma verificada, né?
Quando uma pessoa falar mal de outra, não acredite imediatamente. Ouça, mas questione. Se for verdade, você recebeu um alerta. Tá bom, tome cuidado aqui com essa pessoa, com essa situação. Se não for verdade, você afasta a intriga da sua mente. Não, não é verdade. Falou, mas não é verdade. Falou mal de uma pessoa que, na verdade, não tem nada disso, é até uma pessoa muito boa, muito legal. Então, não alimente a rede de intrigas. Verifique, investigue se os fatos relatados são verdadeiros, se o que é falado é verdade ou não. Então, isso é muito importante. Bom, eu quero dar 4 dicas para você agora e, na sequência, nós vamos ir para o momento final do programa que eu espero que você goste bastante hoje. Bom, primeira dica é o meu curso de inteligência emocional, aqui na página da vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E, vibemundialfm.com.br. Você entra na página, acessa em cursos e pode acessar o meu curso de inteligência emocional. Você que precisa de sessões de psicanálise, de psicoterapia, entre em contato comigo por WhatsApp ou SMS no 996842357. 996842357. E eu falo também dos meus livros, o meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, feito pela editora alemã, com filiais em Lisboa e Nova York. Novas edições acadêmicas, você solicita pela Amazon.com. Esse é o meu livro internacional, europeu. E o meu livro aqui no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é uma pesquisa transdisciplinar que envolve geologia, história e biologia, e principalmente foi minha pesquisa para descobrir o verdadeiro passado da Terra. Não o passado que eles nos estão contando. Por isso que o subtítulo é A História que Nunca Foi Contada. Bom, vamos para o momento final. Que tal substituir essa rede de intrigas que sempre houve na humanidade, que sempre foi injusta com pessoas maravilhosas, né? Se foi injusta, eu dei o exemplo, né, de Jesus Cristo, Jesus o Cristo, que na época foi tão mal falado, sendo um profeta maravilhoso, sendo uma pessoa que trazia essa mensagem maravilhosa de Deus. Então, ele foi mal falado, Moisés também foi mal falado, os profetas eram mal falados. Então, as pessoas boníssimas, pessoas de Deus, pessoas que vieram ajudar a humanidade, foram mal faladas, e outras pessoas também, né? Santos e outras pessoas, né? Vários santos foram mal falados também, mas outras pessoas também. Então, vamos substituir essa rede de intrigas que fala tão mal das pessoas, e geralmente de pessoas tão boas, tão legais, por uma rede do bem. Já pensou nisso? E se nós usássemos as palavras só para 3 coisas, basicamente, evidentemente? Curar. Então eu vou usar a palavra para trazer cura, para trazer desenvolvimento, para trazer bem-estar, trazer cura mental, física. Então, curar, abençoar, levar bênçãos para as pessoas. Você consegue, vá em frente, seja forte. Aquelas palavras que dão força para a pessoa, que dão ânimo para a pessoa. Ânimo é alma, né? Que dão entusiasmo para a pessoa. Entusiasmo tem teos. Entusiasmo é ter Deus dentro de si. Então, palavras que ajudam as pessoas. Então, abençoar e prosperar. Então, palavras para que essa pessoa se desenvolva em todos os sentidos da sua vida. Não apenas no sentido econômico, mas também, mas em todos os sentidos da vida dela. E se usássemos as palavras basicamente para curar, abençoar e prosperar? Aí nós faríamos uma rede de felicidade.
na qual as palavras trariam bem-estar e felicidade. E todos nós poderíamos viver esse estado de felicidade e as palavras incentivando essa felicidade. Por que não fazer uma rede de bem-estar, na qual também vamos fazer comentários bons, construtivos, que levem as pessoas a se sentirem bem, que elevem a frequência vibratória. Você percebe quando você está numa frequência vibratória ruim, baixa? Eleva a sua frequência vibratória. Como é que você faz isso? Usa algumas palavras, alguns mantras, algumas orações, algumas rezas, depende aí do seu, algumas mentalizações, aí depende da sua forma de pensar, mas use algumas palavras para elevar a sua frequência vibratória. Você vai ver que você sai daquela frequência baixa e vai para uma frequência mais elevada. E especialmente uma rede de amor. Quer dizer, amando todas as pessoas, né? Já que o mandamento máximo do nosso querido e amado Mestre, Jesus o Cristo, foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é a síntese do que estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui por um propósito. Talvez estejamos aqui até por uma missão. Então vamos fazer o bem? Vamos seguir essa missão? Vamos seguir esse propósito? Acho que isso pode mudar a vida nossa, com certeza. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.